Fala, galera do curso Vai Cair na Prova, beleza? Professor Carlos Bortolazza na área, trazendo para vocês a disciplina de Física B, galera. Resolução de exercícios da aula de número 8. Aula de número 8 que fala de transferência de calor, fluxo de calor. É um assunto importante aqui para o estudo de vocês, que é o seguinte, galera. O fluxo de calor nada mais é que a quantidade de calor que é transferida durante um período de tempo, galera. Essa equação eu já vi aparecer, já vi ser cobrada algumas vezes em Enem, já vi ser cobrada em Federal. A equação de fluxo de calor, aquela um pouquinho maior, aquela que dá um pouquinho de medo, que é fluxo, a constante vezes a área, vezes a variação de temperatura, tudo isso sobre a espessura, ela é um pouquinho mais rara, tá, galera? Eu praticamente acho que eu nunca vi ela ser cobrada em federal, nem em Enem. Ela é mais focada para provas, por exemplo, UFSC, que eu já vi cair, Unicamp, USP e assim por diante. Mas é importante você saber essa relação aqui. Porém, é um conteúdo um pouquinho mais raro de ser cobrado. Então, aula de número 8, propagação de calor, fluxos de calor. Professor sou eu, galera. Bora lá. Então, diz o seguinte, ó. Vou botar aqui para não ocupar espaço. Então, bora lá. Para começar a questão número 3, que o professor Ganso já trabalhou a 1 e a 2 com vocês, então a gente já vai direto para a de número 3, que fala o seguinte: para determinarmos o fluxo de calor por condução através de uma placa homogênea e de espessura constante em regime estacionário, utilizamos a lei de Fourier. Então, a lei de Fourier é aquela equaçãozinha lá que dá um susto. O delta θ ali, galera, pode aparecer como delta θ ou delta t, faz referência à variação de temperatura. E o E é espessura, galera, ou o L, que é a distância, o comprimento, é a mesma coisa, galera. Então, diz ali, a constante de proporcionalidade que aparece nessa lei matemática depende da natureza do material e se denomina coeficiente de condutibilidade térmica. Então, essa é a ideia. É por isso que a gente comentou até na outra aula lá, que falava, tu acordou lá, pisou no teu quarto lá, pô, no teu quarto tem assoalho, daí parece que não tá de boa, tu não sente o geladinho, mas quando tu pisa no banheiro, que é azulejo, você gelado, gelado. Quer dizer que está mais frio? Não, quer dizer que a condutibilidade térmica do azulejo é maior do que a do assoalho, é só isso, é essa constante. Então fala ali, ó, trabalhando com as unidades do sistema internacional, temos para o alumínio, por exemplo, um coeficiente de condutibilidade térmica igual a 2,09 vezes 10 ao quadrado, um coeficiente alto, galera. Se desejarmos expressar essa constante referente ao alumínio, com sua respectiva unidade de medida teremos. Então, olha lá, galera. Ali tu tem as opções caloria por segundo, joule por segundo, caloria por segundo e assim por diante. Se tu é esperto, se tu já tá de olho, tu já vai olhar e falar assim, bom, caloria tá no sistema internacional? Professor, caloria não é no sistema internacional, é joule. Então tu já consegue eliminar a letra A, consegue eliminar a letra C, e daí tu vai ficar com algumas dúvidas ali, ó. A C totalmente errada, ela já fala em graus Celsius, ele é totalmente errado, tá? Então, desculpa que tá fora de formatação ali, galera. As alternativas vocês têm certinho. Então, a A e a C você já consegue eliminar de cara, mas tu pode ficar com uma dúvida nas outras. Então, bora lá. Então, bom, fluxo é joule por segundo. Vamos fazer um estudo das unidades. Fluxo é joule por segundo. Área, metro quadrado. Variação de temperatura é dada em Kelvin. E a espessura é dada em metros, galera. A espessura é dada em metros. Fluxo é tranquilo de lembrar, é quanto de energia está dando por tempo, quanto que flui de energia por tempo, joules por segundo. Maravilha. Então, ó, fluxo é igual a constante K, por isso que eu botei ela em vermelho, não vá confundir, não é de Kelvin, vezes a área, vezes a variação de temperatura sobre a espessura. Então, o que vai acontecer, ó? Vamos colocar as unidades, ó. Joule por segundo é unidade de fluxo. O K em vermelho não é Kelvin, galera, é o K da constante, tá? Por isso que eu deixei ele vermelhinho. Vezes o metro quadrado, que é a unidade de área, vezes o Kelvin, agora sim, o K de Kelvin, a unidade de variação de temperatura, sobre o espessura em metros. Tu vai cortar o metro quadrado com um metro, ficando em cima metro Kelvin, vezes a constante, que tu não sabe as unidades, tu vai descobrir. Isso tudo é joule por segundo. Passo dividindo, fica joule por segundo sobre metro Kelvin. Faz aquela multiplicação ao inverso lá e tu vai ter que a unidade, o K, é joule por metro Kelvin segundo. Tranquilo, galera? Então, essa é a unidade. Onde que tem joule por metro Kelvin segundo? Letra D. A letra D está ali.
Tranquilo, galera? Então essa aí é uma análise de unidades, tem que saber as unidades. A de área tu já tem que saber, tem que estar impregnada na tua mente. De variação de temperatura no sistema internacional tem que ser em Kelvin, não vai me confundir. Por que Kelvin, professor? É uma unidade absoluta, a gente comentou na primeira aula lá, questões de unidades. E espessura em metro. E o fluxo, professor? Fluxo é de fixo? Não, é quanto de energia está fluindo por tempo. Lembra, fluxo de água, quanto de água passa em um determinado tempo, só que aqui é fluxo de energia. Tranquilo, galera? Então essa é a ideia. Então, número 4, para revestir as paredes de uma cozinha industrial e de onde o calor propagado causa desconforto às salas vizinhas, um engenheiro encontra dois produtos de custo idêntico. O produto A tem coeficiente de condutibilidade térmica igual a Ka e o espessura EA. O produto B tem coeficiente de condutibilidade térmica KB igual a 2Ka e espessura EB igual a 2EA. Considerando exclusivamente o isolamento térmico, o engenheiro deve recomendar o produto A, o produto B, ou é indiferente? Bom, tu tem que lembrar da equaçãozinha lá. Fluxo de calor é igual a constante. Então, para tu lembrar da equação, vamos fazer associações. A constante K, quanto maior for a constante, maior é o fluxo. Isso dá para entender. Bom, maior a condutibilidade é alta, então o fluxo é alto. Pô, maravilha. A é a área. Pensa no seguinte, ó. Se tu pegar, encostar um pedacinho pequenininho aqui, ó, só a pontinha do dedo, e tu encostar a palma inteira, ó. Pensa num gelo. Tu vai lá e encosta o dedinho no gelo. Tu vai lá e encosta a palma inteira. Qual que vai ter maior fluxo? Pô, professor, quando encostar a palma inteira, porque a área é maior, aumentei a área, maior o fluxo. Variação de temperatura. Se está com uma temperatura diferente de um para o outro muito grande, o fluxo é maior. O fluxo é maior. Quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de calor. Tranquilo? Sempre lembre disso. Por isso que tem dias que você, por exemplo, num dia que tu sente o frio, tá um dia lá 0 graus Celsius, teu corpo tá 36, a diferença de temperatura é grande, então teu corpo vai transferir calor para o meio externo, então o fluxo é grande, por isso que você tem aquela sensação de frio. Agora quando tá um dia, sei lá, 25 graus Celsius, tá fluindo calor, 20 graus Celsius, tá fluindo calor do teu corpo pro meio, professor, tá, só que o fluxo é baixo, por isso que não tem aquela sensação de frio tão alto, porque a variação de temperatura não é, a diferença de temperatura de um para outro não é tão grande. Sobre a espessura, pensa, galera, se tem uma espessura, tem algo afastando aqui, quanto maior for o comprimento que afasta, é mais difícil fluir. Se ele está pertinho aqui, ó, tem um negócio aqui separando, ó, tem um negócio separando, mas é pouquinho, é pequenininho, é mais fácil fluir. Agora, se é maior, ó, o espaçamento, tem um negócio aqui no meio maior, é mais difícil ter o fluxo. Então, é o inversamente proporcional à espessura. Então, tá ali, ó, o fluxo fazendo para o A, a constante de A, vezes a área, vezes barará, barará. E você vai fazer para o B, fluxo do KB, barará, barará. Só que em vez do KB e do EB, você vai pôr em função do A. E o que vai acontecer aqui? Você consegue simplificar, galera, o 2 com o 2. Vai cortar os dois ali e vai ter os fluxos idênticos. Ô, professor, é verdade, é idêntico? É idêntico. Então vai mudar alguma coisa? Não, é indiferente. Tu pode usar o A ou usar o B, que dá na mesma, galera. O fluxo é o mesmo aqui. Maravilha. Se tu quisesse ter uma diferença aqui, por exemplo, tu podia, sei lá, aumentar eu quero que flua menos. Tu vai lá e deixa ele bem mais espesso, aumenta mais a espessura. Eu quero que tenha um fluxo maior, aumenta a área, aumenta mais a área aí que resolve. Tranquilo? Ou pega um que tenha uma condutibilidade bem maior. Tranquilo? Com uma espessura menor que já resolve. Olha lá, se resolva as seguintes questões. Letra A. Num ambiente cujos objetos componentes estão em equilíbrio térmico, ao tocarmos a mão numa mesa de madeira e numa travessa de alumínio, temos sensações térmicas diferentes, porque isso ocorre. Galera, é aquilo que eu falei para vocês, ó, estão em equilíbrio térmico, quer dizer isso, que a madeira e o alumínio estão com a mesma temperatura, mas quando tu encosta no alumínio, pô, bem gelado, e na madeira, pô, tá de boa, Igual você bota no freezer uma colher de madeira e uma colher de alumínio, e deixa as duas lá a noite inteira. Vai pegar de manhã, elas estão com a mesma temperatura, só que a de alumínio parece que está mais gelada do que a de madeira. Por quê? Porque o alumínio conduz melhor o calor, ele vai conduzir o calor da tua mão para o alumínio de maneira mais rápida. Isso é. Por isso que as panelas têm o plástico na parte onde tu vai pegar, ou tem madeira, porque ele não conduz bem o calor, tranquilo? Então vai estar a panela quente, tua mão vai estar com uma temperatura menor, como ele não é um mau condutor, ele não vai fazer com que chegue na tua mão.
Então, é devido à condutibilidade térmica do material. Letra B, se aquecermos uma das extremidades de duas barras idênticas, uma de madeira e outra de alumínio, ambas com uma bola de cera presa na extremidade oposta, em qual das barras a cera derreterá antes? Na de alumínio, galera, porque conduz mais fácil o calor até a bola, tranquilo? Condutibilidade maior, conduz melhor o calor. Letra C, a relação entre esses fatos e a situação inicial. A relação entre esses fatos e a situação inicial, dada a condutibilidade térmica do alumínio, 0,58, e a condutibilidade térmica da madeira, 0,0005. Então, a condutibilidade bem pequenininha da madeira e do alumínio bem alta. Por isso que o alumínio conduz melhor o calor. Essa é a ideia, só devido a isso, devido à condutibilidade. E também devido também a questões, por exemplo, de área e de espessura, porém aqui ele falou que são idênticas, galera. Então, essa ideia é só devido à condutibilidade. Número 6. Numa noite que a temperatura ambiente está a 0 graus Celsius, uma pessoa dorme sob um cobertor de 3 centímetros de espessura e condutibilidade térmica 3,5 vezes 10 a menos 2 joules por metro segundo grau Celsius. Ó, baixa condutibilidade, pô, legal, é uma boa coberta. A pele da pessoa está a 35 graus Celsius, logo a quantidade de calor transmitida pelo cobertor durante 3 horas por metro quadrado de superfície será aproximadamente igual a... Então, olha lá, você vai pegar os dados. A temperatura de onde está mais baixo, fora da cobertinha lá, 0 graus Celsius. A espessura, 3 centímetros, que é igual a 0,03 metros. O K, 3,5 vezes 10 elevado ao quadrado, elevado a menos 2, joule por metro segundo, grau Celsius, metro, por isso que a gente passou ali de centímetro para metro. Muito cuidado com as unidades, galera. Temperatura 2, 35 graus Celsius. A variação de temperatura, 2 horas, igual a 120 minutos, igual a 7.200 segundos, galera. Então, ó, por que a gente passou para segundos? Porque ó, a constante K ali está em segundos, pô, então vamos adequar ela. Por que a gente passou para metro? A constante K está em metros, por isso que a gente adequar ela. E, pô, professor, está em grau Celsius, então está em grau Celsius, as duas ali, casa, então não precisa mudar. Então, variação, fluxo é igual a constante, vezes área, vezes variação de temperatura, tudo isso sobre a espessura. O K, tu já sabe, ele está ali o valor, vezes 1. Por que 1, professor? Porque ele falou a cada metro quadrado. Então, a gente vai usar 1 metro quadrado, por exemplo. Vezes a variação de temperatura, a diferença de temperatura entre a temperatura quente menos a temperatura fria. Então, 35 menos 0. Tudo isso sobre 0,03. Fazendo as continhas ali, galera. Faz as multiplicaçõezinhas ali. Você vai ter 35 vezes 3,5. E 3 vezes, sobre 3 vezes 10 a menos 2, vai dar 122,5 vezes 10 elevado a menos 2, divididos por 3 vezes 10 elevado a menos 2. Dividindo 122 por 3, você vai ter 40,9, e dividindo 10 elevado a menos 2 por 10 elevado a menos 2, você vai ter 0, galera. Tranquilo? Ah, professor, estou com dúvida nessas potências. Dá uma olhada, vai atrás para... termodinâmica, termologia, é extremamente importante você saber, né? Na parte de dilatação, essas questões de cálculos com potência de 10, galera. Multiplicação, divisão e assim por diante. Se está com um pouquinho de dúvida, vai atrás, galera. Tranquilo? Ah, desculpa, aqui acabou indo errado, galera. A última linha ele desconsidera, tá? 409 joules por segundo, não sei o que aconteceu ali. É só 40,9 joules por segundo. Eu coloquei certinho lá em cima, aqui embaixo que você não errado. Então, ó, o fluxo é a quantidade de calor pelo tempo, é quanto calor está fluindo em um tempo. O fluxo é 40 por 9, o tempo é 7.200. Então, passa os 7.200 multiplicando, você vai ter uma quantidade de calor igual a 294.480 calorias. Calorias que ele está trabalhando aqui? Não, joules. 294.480 joules, botando em potência, 2,94 vezes 10 a sexta joules. Lembra, é só andar para a esquerda. Pô, se andou para a esquerda, andou para o lado do coração, vai ficar positivo. Então, 10 a sexta positivo ali, joules. Assertiva, letra A de amor, galera. Bora lá? Questãozinha número 7 para fechar. Questãozinha da Unicamp, vestibular mais pegado, galera. Então, bora lá. Fala o seguinte, ó, o calor é conduzido da água ao ar através do gelo. O fluxo de calor, definido como a quantidade de calor conduzido por unidade de tempo, é dado por
fluxo de calor é igual a constante do material, vezes a área, vezes a temperatura da água, menos a temperatura do ar, porque a temperatura da água está maior que a do ar. Tudo isso divididos pelo comprimento, onde K é igual, ele te dá o valor da constante, da condutividade térmica do gelo, qual é o fluxo de calor quando L é igual a 5 centímetros. Então, o que tu vai fazer? Anotar os dados. Bom, a área, 2 metros quadrados. Só que se tu olhar ali, ó, o K da condutividade, ele te diz que está em centímetros, então vamos passar para centímetros. Multiplica por 10 a quarta. Então você tem ali 20 mil centímetros quadrados, galera. Pô, maravilha. A temperatura do ar, menos 10 graus Celsius. O professor pode em graus Celsius? Pode. O fluxo ali, a condutividade está em Celsius, então maravilha. Temperatura da água, 0 graus Celsius. O K, só repetir ali embaixo. E o L, o comprimento é 5 centímetros. Então, tu vai aplicar na equaçãozinha de fluxo. Então, fazendo ali, ó, o constante vezes a área em centímetros quadrados, por isso que 2 vezes 10 elevado à quarta, vezes a variação de temperatura, a diferença de temperatura do quente menos o frio, tudo isso sobre o comprimento, ou a espessura. Então, você vai ter no final aqui 800 por 5. Então, você vai ter um fluxo de 160 calorias por segundo, galera. Muito cuidado com as contas. O 10 a menos 3 ali faz referência à condutibilidade. O 10 elevado à quarta, porque tem que estar em centímetros quadrados. E os demais dados, eu acho que vocês conseguiram compreender. Cuida com os sinaizinhos ali, a regra de sinal, menos com menos, dando mais. Maravilha. Letra B. Letra B fala o seguinte. Letra B. Ao solidificar-se a água a 0 graus Celsius, perde uma quantidade de calor que é proporcional à massa de água transformada em gelo. A constante de proporcionalidade, LS, é chamada de calor latente de solidificação. Sabendo-se que o calor latente de solidificação e a densidade do gelo valem, respectivamente, latente de solidificação 80 calorias por grama. Sabendo que calor latente. Não, solidificação do gelo é negativa, galera. Negativa. A solidificação é menos 80 calorias por grama. Dá uma corrigidinha lá. E a densidade é de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Calcule a quantidade de calor trocado entre a água e o ar para que a espessura do gelo aumente de 5 centímetros para 15. Então, olha lá, galera. O que a gente vai fazer? Vamos usar a ideia de densidade. Densidade é massa sobre o volume. Macetinho, dei a minha avó. Densidade é 0,9. A massa, tu não sabe. O volume. Bom, o volume, galera, vai ser a área da base vezes a altura. Só toma cuidado, ó. A área da base, galera, ela é 2 metros quadrados. Só que se tu vê, ele tá em centímetros cúbicos, galera. Então, você vai ter que passar para centímetros quadrados. Ah, professor, vai ter que passar para centímetros quadrados. Se tivesse em metro cúbico, maravilha. Mas não tá em centímetros cúbicos. Então, você vai ter que passar para centímetros quadrados ali para fazer a tua conta. Pô, legal, professor. Então, ali, ó, 2 vezes 10 elevado à quarta, centímetros quadrados, vezes 15 menos 5, que a variação é a altura que tu vai ter. Tu tá com 5 centímetros, vai para 15, a altura que você vai ter vai ser 15 menos 5. Então, 0,9 vezes 2 vezes 10 elevado à quarta vezes 10 vai dar 2 vezes 10 elevado à quinta. Passa multiplicando, você vai ter 1,8 vezes 10 elevado à quinta gramas igual a massa, galera. Maravilha. O que você vai fazer agora? Vai lembrar do QMOL. Por que tem que lembrar do QMOL, professor? Quando muda de estado físico, você usa o QMOL, galera. Então, olha lá. 1,8 vezes 10 elevado à quinta vezes o menos 80. Por que é menos 80, professor? Porque é a latência de solidificação, galera. Tranquilo? Então, essa é a ideia. O que vai acontecer? A água vai fornecer para o meio 80 calorias por grama. E ela vai perder 80 calorias por grama, por isso que faz com que ela se solidifique. Essa é a ideia. A latência de fusão tem que ser negativa, a latência de solidificação tem que ser negativa. Então vai dar ali, fazendo as multiplicações, você vai ter menos 144 vezes 10 a quinta calorias, ou seja, menos 1,44 vezes 10 a sétima calorias. Então a água vai fornecer para o ar
1,44, 10 a sétima calorias. Essa é a ideia. Por que meio negativo? Porque ela está dando para o ar, ela não está recebendo esse calor, ela está dando, por isso que ela é negativa. Tranquilo, galera? Então, essas foram as questõezinhas que a gente tinha que trabalhar hoje. Acredito, espero que tenha tido a compreensão de todos, espero que tenha sido possível e tenha sido viável o entendimento. E mantenham os estudos, galera, foquem nisso aí, tomem cuidado com essas questões. E até a próxima, galera. Forte abraço, bons estudos.